Para iniciar o nosso estudo, nós vamos ler uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro O Espírito da Verdade, que se chama Se Tens Fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restringas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado, para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito. E educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te otorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás o esforço diário do próprio burilamento através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Esse é um texto de Emmanuel, Se Tens Fé. Vamos, então, fazer a nossa prece de início. Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre, estamos reunidos em seu nome para estudar as suas lições através da doutrina espírita, para enriquecer o nosso espírito, para procurarmos crescer a cada dia na oportunidade dessa vida encarnada. Obrigado, Senhor Jesus. Pedimos a proteção dos amigos espirituais, do nosso querido Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Aura Celeste, Chico Xavier, que possam estar conosco, nos orientando, nos acompanhando. E te pedimos, Mestre, por todos aqueles que nesse momento estão sofrendo as dores desse problema que temos em toda a humanidade. Senhor Jesus, nos abençoe, nos ampare. Obrigado, Mestre. Bom, o nosso estudo de hoje pretende, inicialmente, vamos dizer assim, o nosso estudo de hoje pretende, inicialmente, estudar primeiramente, vamos comentar alguns trechos do texto que nós lemos, Se Tens Fé. Por exemplo, em doutrina espírita, a fé representa dever de raciocinar, com a responsabilidade de viver. Olha que interessante. A fé é uma responsabilidade, a responsabilidade de viver. Depois Emmanuel diz o seguinte: se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Quer dizer, se você tem fé, você se mantém firme, tá certo?
no seu coração forte. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito, e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. E outro texto muito importante. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior. Daí a importância de nós cultivarmos a fé. Muito bem. Então, esse foi o nosso texto de abertura. Muito bem. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Muito bem. A nossa ideia é estudar os seguintes assuntos: inteligência, instinto, livre-arbítrio, função do espiritismo, felicidade versus livre-arbítrio. Muito bem. Inicialmente, vamos pensar o seguinte: inteligência e instinto. Inteligência e instinto. Às vezes, nós ficamos na dúvida se a nossa atitude foi uma atitude tomada pela nossa inteligência ou se foi realmente apenas um instinto, né? Então, a doutrina espírita estuda exatamente, né, a função da inteligência e a função do instinto. Muito bem. Ora, então, olha só. A inteligência versus o instinto. Os psicólogos procuram realizar uma tarefa difícil: distinguir a inteligência do instinto. O que ressalta logo nessa distinção é que a inteligência é flexível, muito mais do que o instinto. Olha que interessante. A inteligência é mais flexível do que o instinto. Muito bem. Nós fomos procurar nos dicionários o que significa instinto. Então, encontramos duas definições. Uma delas diz o seguinte: o instinto é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole. Outra definição no dicionário: o instinto é um impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então, o instinto é um impulso interior ou é um impulso natural independente da razão. Muito bem. A inteligência tem a seu favor o passado, as experiências que ela coordena e que aproveita para o exame de novas situações. Por outro lado, o instinto é cego, tal qual se observa no cão que, mesmo domesticado, pisoteia o lugar em que vai dormir, como se devesse dormir sobre a erva. Muito bem. Ora, vamos pensar. Vamos pensar. Inteligência versus instinto. Ora, a doutrina espírita mostra que a inteligência nos faz tomar atitudes, decisões, em função do que nós juntamos, colhemos do passado, né? Então, nós hoje somos a consequência do que fomos nas vidas e nas experiências anteriores, nessa encarnação ou nas encarnações anteriores. Muito bem. Então, o que acontece? À medida que, nas experiências que temos, vamos desenvolvendo a inteligência, fica mais fácil tomar as decisões. É óbvio que, segundo a doutrina espírita, a nossa oportunidade de uma vida encarnado é para crescer. Minha mãe dizia uma frase que ela aprendeu, né? Ela foi criada em berço espírita, num asilo espírita, e ela dizia sempre uma frase para nós todos, dizia assim: olha, a vida na Terra só tem dois objetivos:
servir e crescer. E só cresce quem serve. Eurípides diz a mesma coisa, né? Eurípides diz exatamente isso, que o objetivo da encarnação é crescer. E para crescer é preciso servir. Ora, servir. O que é servir? Às vezes eu fico pensando assim, como é que eu posso servir? Então, veja só que interessante. Tratar bem os companheiros da jornada, com educação, com gentileza, com carinho, né? Sejam parentes, sejam companheiros do trabalho, sejam vizinhos, todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada, né, merecem o nosso carinho, a nossa atenção. Muito bem. Ora, para tomar decisões de servir, é preciso que nós tenhamos uma certa inteligência. Né? A gente não serve por instinto, a gente serve por uma decisão inteligente. Muito bem. Então, o que acontece? Então, veja só que interessante. A inteligência tem a seu favor o passado, as experiências que ela coordena. Né? Então, a minha inteligência hoje é consequência também do meu passado. Muito bem. Veja bem, instinto de conservação. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos responderam: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, olha que interessante. É lei da natureza um instinto de conservação? Então, veja bem, todo ser encarnado, ele tem um instinto de conservação, não é? E os espíritos falam, sim, lógico, sem dúvida, todos os espíritos o possuem. Agora, olha que inteligência, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Então, o instinto independe da inteligência. E aí os espíritos falam, nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. E aí, Kardec continua. Na pergunta 703 do Livro dos Espíritos. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Bom, eu parei e fiquei pensando, seres vivos, os animais, né? Todos os animais são seres vivos e todos os animais também são dotados do instinto de conservação. E aí os espíritos responderam para Kardec, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Olha que interessante, né? Todos os seres vivos, né, todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Né? Veja bem, essa foi a resposta que os espíritos deram para essa pergunta. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos os instintos de conservação? Muito bem. Todos têm cumprimento. Quer dizer, atenção, por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Muito bem. Na pergunta 127, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Olha que interessante. Será que todos nós, né, quando fomos criados, né, todos fomos criados iguaizinhos nas faculdades intelectuais? E os espíritos então responderam: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Olha que interessante, né? São criados iguais, não sabendo de onde vem. Precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Então,
eu sempre fico pensando o seguinte. Se existe uma expressão que você encontra em qualquer obra espírita, é o livre-arbítrio. Né? E agora nós estamos falando em instinto e inteligência. Então, veja que coisa interessante. Né? Eu associei o livre-arbítrio à inteligência. Né? Então, veja só, a minha decisão, que é o meu livre-arbítrio, ela é fundamentada na minha inteligência. A minha inteligência é que vai dizer se eu devo fazer isto ou aquilo. Então, é o livre-arbítrio. Muito bem. Então, olha que interessante. Na verdade, olha só que interessante. Na verdade, todos nós somos criados iguais. Todos somos criados iguais. Agora, não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Então, todos os seres progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, olha que interessante. Como é que é o nosso crescimento em inteligência e em moralidade? É função do nosso livre-arbítrio. Muito bem. Na pergunta 361, Kardec indaga: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os espíritos responderam o seguinte: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Gente, olha só que interessante. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Veja só que interessante. Mais uma vez, estamos diante do livre-arbítrio. Por quê? Veja que interessante. As ações boas ou mais, né? Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, veja que interessante. Para desenvolver, né, no nosso espírito sentimentos do bem, a inteligência nos ajuda para tomar a decisão livre-arbítrio. Muito bem. Pergunta 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Repara, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, quer dizer, o meu espírito me dá as qualidades morais e as minhas qualidades da inteligência? E aí, então, os espíritos responderam: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, olha que interessante. Né? Em virtude do grau de adiantamento que se haja elevado. Então, né, as qualidades morais e as da inteligência são consequências de quê? Do meu livre-arbítrio. Né? Por isso que eles respondem: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Muito bem. Agora, veja, nós primeiro falamos lá sobre instinto, né? Fomos até buscar no dicionário. Agora, Kardec pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? E aí os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Olha que fantástico, olha que fantástico. Veja, olha só, Kardec foi buscar. Veja só, nós estamos falando sobre instinto e inteligência, né? Já definimos lá no início sobre instinto. Agora, olha só, a inteligência é atributo do princípio vital?
Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. O que mostra, então, que a inteligência, na verdade, é uma qualidade do ser humano encarnado. Né? Porque muitos seres vivos têm vida orgânica, mas não pensam, não têm inteligência. Muito bem. Mas a inteligência é só por meio dos órgãos materiais. A inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, veja, aí está, basicamente, a definição de uma encarnação. Olha que maneira fantástica que a doutrina espírita fala sobre o que é a vida. A inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, nasci. Quando eu nasci na Terra, nasci. Muito bem. Quando eu nasci, o meu espírito se une a uma matéria animalizada. E qual é o objetivo? Intelectualizá-la. Então, esse é um dos grandes objetivos da vida encarnada, da vida na Terra. Bom, e aí volta, então, a nossa questão. Por exemplo, o instinto independe da inteligência? Então, atenção. Inteligência e instinto. Olha o que Kardec foi buscar. O instinto independe da inteligência? E os espíritos respondem, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Fantástico, né? Olha, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Que coisa incrível. Muito bem. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, veja bem, as necessidades necessárias, quem providencia isto? É o instinto. Muito bem. E Kardec pergunta de novo, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba uma e onde começa a outra? Será que eu posso identificar onde acaba o instinto, onde começa a inteligência? E aí os espíritos respondem, não, porque muitas vezes se confundem. Gente, vamos parar e vamos pensar. Muitas vezes a inteligência e o instinto se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, veja que interessante, um ato instintivo pode ser absolutamente independente da inteligência. Né? Às vezes se confundem, mas se pode distinguir quais são os atos que vêm do instinto e quais são os atos que são da inteligência. Né? Muito bom. É acertado, então, dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha que incrível, gente! Olha que incrível! Será que uma faculdade instintiva diminui à medida que cresce as faculdades intelectuais? Os espíritos falam, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Por isso que, de certa forma, o instinto é uma forma de inteligência. Muito bom. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então, veja que coisa fantástica. Olha, a pergunta de Kardec é a seguinte, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza.
o instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então, olha que coisa fantástica, né? O instinto nos guia com mais segurança. Muito bem. E aí Kardec pergunta, por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Que coisa fantástica. Então, olha só que interessante. Olha que coisa interessante. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Então, olha que coisa incrível, né? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Quer dizer, por que a razão nem sempre é infalível? Ora, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, olha que fantástico. O livre-arbítrio é uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade consequente de quê? O livre-arbítrio da razão. Ora, se o livre-arbítrio é consequência da razão, na verdade, o livre-arbítrio é função consequente da inteligência. Veja, diferente do instinto. Muito bem. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Gente, vamos pensar aqui. Bom, Deus nos deu a oportunidade de ter um corpo e viver num planeta como a Terra. Não é? Eu sempre penso assim, a gente tem na família, estuda toda semana, nas quartas-feiras, a nossa família se reúne toda aí, cada um no lugar, um em Brasília, outro no Mato Grosso do Sul, outro em Roraima, os outros no Rio. A gente está estudando o Evangelho desde o início, desde o prefácio. Então, a gente está estudando também, e é interessante você ver, os diversos mundos, né? Eu não falo muito, mas desde muitos anos, eu penso assim, para mim existem 5 tipos de mundos, né? O mais atrasado, um pouquinho menos atrasado, um que já está intermediário, um de espíritos já estão mais adiantados e dos espíritos perfeitos. Então, eu sempre penso assim, a Terra é o número 3. Então, a gente que está vivendo na Terra tem que pensar assim, eu penso assim, tem 2 mundos abaixo da Terra e 2 acima da Terra. E a Terra está em evolução. É um mundo de provas e expiações. Agora, veja bem, se eu estou vivendo na Terra, né? Se eu estou vivendo na Terra, eu tenho instinto e tenho inteligência. Como eu tenho inteligência, né? E, na verdade, eu cresço, eu me desenvolvo, eu cresço como espírito em função do meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio deve ser considerado como uma decisão da inteligência. E Kardec pergunta, tem o homem livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem um livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, olha que coisa fantástica. Na verdade, o ser encarnado é o livre-arbítrio. Muito bem. Repara, tem o homem livre-arbítrio dos seus atos? Os espíritos falaram. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Mais uma vez, a gente está falando em inteligência. Ok? Muito bem. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio
as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, veja só. Será que é obstáculo ao meu livre-arbítrio, às minhas predisposições instintivas? Quer dizer, será que o instinto pode ser um obstáculo à minha inteligência, ou melhor, ao meu livre-arbítrio? Será que o instinto é capaz de obstar, né? Criar obstáculos para o livre-arbítrio, para a inteligência? Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, veja que interessante. Ao nascer, o ser humano já traz consigo predisposições instintivas, quer dizer, ele já vem com instinto. Mas ele também tem a inteligência, tá certo? E a inteligência vai dar a ele as condições para tomar decisões, livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Muito bem. Então, todo espírito já nasce com predisposições do instinto. Muito bem. Kardec tem um texto fantástico. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Então, veja só que interessante. Olha só. É óbvio que, por eu ter inteligência e ter livre-arbítrio, né, na minha a oportunidade de existência na Terra, que eu quero sempre? Eu quero ser feliz. Né? Eu estou sempre procurando momentos de felicidade. Tá? E aí, a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio que se acha. Quer dizer, a pessoa pode estar em condições materiais da pobreza e ser uma pessoa feliz. Né? As pessoas podem estar com uma opulência material incrível e serem felizes. Né? E serem felizes. Né? Eu estou lendo um livro da irmã Ivone Pereira, Nas Voragens do Ódio, que mostra exatamente, né, incrível, né, pessoas riquíssimas, rainhas, né, que têm a opulência material e, no entanto, são infelizes. Muito bem. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas é o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se a sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Kardec. Então, veja só que interessante. Esse é o verdadeiro espírita. Não é o que crê nas comunicações, mas é aquele que aproveita os ensinamentos dos espíritos. Na verdade, se a gente parar e pensar, o verdadeiro espírita é aquele que, aproveitando os ensinamentos da doutrina espírita, baseados nos ensinamentos de Jesus, né, toma decisões, usa o livre-arbítrio para dar sempre um passo e progredir. Como? Se tornando melhor para o próximo. Como disse Eurípides, servir e crescer. Chico Xavier, ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Muito bem. Eu participei de uma reunião de comemoração dos 35 anos da nossa casa filial na Vila Sapê, que foi, comemoramos 35 anos, e no dia 21, ontem, né? E nós participamos lá. E lá eu tive a oportunidade de falar sobre o Chico.
E tem uma história do Chico que eu acho fantástica, né? Alguém perguntou para o Chico, né, assim, Chico, você já chorou? Você já chorou? E o Chico falou assim, meu filho, já chorei muitas vezes, já chorei muitas vezes. Olha, vou lhe até contar uma história, por que eu chorei. E o Chico contou a história que está no livro das vidas de Chico Xavier, tem uma história que se chama Valéria. Então, o Chico contou, né, isso está gravado, o Chico contou a seguinte história. Durante muitos anos, nós íamos todo sábado visitar uma senhora, uma amiga, uma mulher muito amiga, que teve um problema, um AVC, bom, e ela ficou muda e paralítica. Todo sábado a gente ia lá visitá-la. Então a gente levava um pacote de biscoitos, um bolo ou um pedaço de um doce. Todo sábado levava. Pacote de biscoito, um bolo ou um doce. Sempre. Chegávamos lá e ela nos olhava, um olhar maravilhoso, os olhos lindos, nos olhava assim e tal, muito bem. E eu já ia lá há 6 anos. 6 anos de visita à Valéria. Uma vez, um sábado, cheguei lá, falei assim, Valéria, eu estou desconfiado que você vai voltar a falar. Quer ver uma coisa? Vamos pronunciar uma palavra. E ela ficou me olhando. Aí eu falei, vamos, Valéria, vamos pronunciar a palavra Jesus. Valéria, então, num esforço incrível, olhou, não conseguiu pronunciar a palavra. Muito bem. Estávamos lá reunidos, e aí, ao final da minha prece, eu voltei e falei assim, Valéria, Jesus andava curando as pessoas, e em vários lugares que Jesus passava, todos gritavam, Jesus, Jesus, e o fato de gritar Jesus, Jesus, abençoava aquelas pessoas. Queria tanto que você falasse Jesus. Valéria fez um esforço incrível, olhou para mim e falou, Jesus! Gente, as minhas lágrimas vieram. Eu chorei de emoção. Valéria falou, Jesus! Chamei a irmã de Valéria, corre aqui, Valéria vai voltar a falar. E aí pedi, Valéria, fala para sua irmã ouvir. Valéria, num esforço incrível, falou, Jesus! Jesus! Muito bem. Eu saí super feliz, chorando de alegria, e falei para a irmã dela, eu acho que Valéria vai voltar a falar. Na semana seguinte, Valéria desencarnou. Muito bem. 4 anos depois, eu tive um problema de saúde e fiquei uma semana de cama sem levantar. De repente, à noite, uma claridade, uma luz, surgiu uma mulher linda, uma senhora linda, com os olhos maravilhosos, chegou perto de mim e me deu um passe no meu peito. E durante 7 dias ela voltou e chegava ali durante um mês, ela ia lá e me dava um passe no meu peito, em cima do meu coração. Muito bem. Depois desse mês, eu tive um infarto. Muito bem. Tive um infarto, estava com muita dor, e aí, de repente, surgiu de novo aquela senhora que veio e botou a mão no meu peito e passou a dor. E eu olhei para ela e falei assim, então a senhora veio aqui um mês sempre me dar aquele passe para poder me ajudar e reduzir as consequências do infarto. Muito obrigado. Bem que eu achei que eu conhecia a senhora, porque a senhora vinha. Muito obrigado, a senhora me ajudou muito, porque realmente reduziu o meu infarto. Eu tenho a impressão que eu conheço a senhora. Como é seu nome? E ela falou assim para mim, Chico, eu não vou falar meu nome. Ela era linda. E toda vez que ela surgia, ela era iluminada, uma luz imensa em volta dela. Eu não vou falar meu nome, mas vou falar uma palavra que você vai lembrar de mim.
e virou-se para mim, aquele espírito, e falou: Jesus. Eu falei: meu Deus, Valéria, muito obrigado, você voltou. Ela falou: eu falei Jesus, para lembrar daqueles sábados em que nós orávamos juntos e você me falava que Jesus é realmente a nossa oportunidade de ser feliz. Muito bem. Gabriel Delane, os fenômenos espíritos são tão antigos quanto o mundo. Isso na sua obra chamada Fenômeno Espírita. Os fenômenos espíritos são tão antigos quanto o mundo. Muito bem. No livro Análises Espíritas, de Deolinda Amorim, diz assim: o livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito se adianta, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. Olha que fantástico! O livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito se adianta, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. Deolinda Amorim. Então, veja que fantástico. O nosso objetivo é realmente, nosso objetivo realmente é nos adiantarmos. E quem faz a gente se adiantar? O nosso livre-arbítrio. Muito bem. Vou contar uma historinha rápida. Um rabino Abraão, quando ele morreu, ele foi direto para o paraíso. Muito bem. E chegou no paraíso, os anjos receberam ele com cantos de louvor, etc. E tal. Muito bem. Apesar de toda aquela recepção maravilhosa, o rabino Abraão ficou com vergonha, de receber tanta homenagem quando ele chegou no paraíso. E aí ele foi levado diante a Deus, a Todo-Poderoso. E aí Deus pergunta para Abraão: meu querido, que amargura é essa que você carrega no seu peito? Aí o Abraão, o rabino, falou o seguinte: eu não sou digno dessas homenagens, Senhor. Embora eu fosse considerado um exemplo do meu povo, eu fiz muita coisa errada. Então, eu não mereço tudo isso que eu estou recebendo aqui, no rabino Abraão. O senhor quer ver uma coisa? Eu errei tanto na criação do meu filho, que o meu único filho, a quem eu dediquei todos os meus ensinamentos, tornou-se cristão. E aí Deus responde para Abraão: não se preocupe com isso, diz Deus, o Todo-Poderoso, para Abraão. Eu também tive um único filho e ele fez a mesma coisa. Jesus. Então, essa é uma história muito interessante, Muito bem. Deus, então, disse para Abraão: eu também tive um único filho, e esse meu filho se tornou cristão, que foi Jesus. Muito bem. Então, gente, nós vamos, então, encerrar o nosso estudo mostrando um texto do Chico. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, Chico dizia isso: o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Agora, atenção, para que o riso, o amor e o prazer tenham uma revanche, a decisão é do nosso livre-arbítrio. Essa decisão do livre-arbítrio é função da nossa inteligência. Emmanuel dizia: continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Bom, agradecemos ao Senhor Deus a oportunidade do estudo. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos, nessa vida terrena,
com os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, possamos continuar buscando, através da nossa inteligência, com o nosso livre-arbítrio, melhorar os nossos espíritos e sermos cada dia melhores. Como? Amando o próximo, como a nós mesmos. Muito obrigado. Prece do amor de Emmanuel. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Então, nós encerramos aqui agradecendo a oportunidade desse estudo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.